Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou partilhar com vocês coisas que eu faria diferente aqui em casa se tivesse vindo morar nesta altura da minha vida. Para contextualizar um bocadinho as coisas, eu comprei esta casa há cerca de 2 anos. Fez 2 anos em julho que eu assinei a escritura. E portanto, eu comprei esta casa há 2 anos, mas vai fazer apenas 2 anos em dezembro que eu efetivamente me mudei, porque entretanto houve um processo de obras e isso demorou algum tempo e atrasou um bocadinho a minha vinda para esta casa e grande parte dos erros que eu sinto que cometi nessa altura são derivados desse atraso que houve e do facto de eu ter ficado tão condicionada na minha mudança e das coisas terem atrasado tanto que acabei por fechar um bocadinho os olhos. Claro que nem tudo teve a ver com isso, outras decisões eu tomei de forma precipitada também por uma questão de orçamento, mas que hoje acho que poderia ter contornado a situação de uma forma diferente. Mas pronto, já vou partilhar tudo com vocês e antes disso quero pedir-vos para me seguirem no Instagram se ainda não me seguem. O meu username é Inês Ribeiro Oficial, muito simples, vocês já sabem. E se ainda não subscrevem ao canal, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo no botãozinho vermelho para estarem sempre a par de todos os vídeos. E agora sim vamos passar aos erros que eu cometi, que espero que de alguma forma vos consiga alertar para caso vocês estejam nesta situação ou caso vocês estejam a planear trocar de casa, fazer obras, para não cometerem os mesmos erros e para serem um bocadinho mais ponderados, portanto vou partilhar com vocês a minha experiência. O primeiro erro que eu acho que cometi foi contratar uma pessoa para me fazer as obras que eu conhecia e que, pronto, com quem eu tinha alguma ligação e, portanto, qualquer problema que surgisse eu não conseguia ser assertiva. Ou seja, estas obras atrasaram imenso, às vezes era suposto estarem cá várias pessoas a trabalhar e eu vim e só estava um, os outros tinham faltado, e se não fosse uma pessoa que eu conhecesse tão bem, eu teria provavelmente chateado e teria batido o pé. E dessa forma não o fiz, fui deixando andar, fui dizendo não faz mal, e fazia mal, efetivamente fazia mal, porque atrasou imenso a minha vinda. Eu tinha-me entretanto mudado para a casa da minha mãe, eu já tinha estado 1 ano a viver sozinha, já me considerava uma pessoa completamente independente e portanto ter ficado lá quase meio ano quando eu não tinha essa necessidade, que estas obras supostamente iriam demorar 1 mês e qualquer coisa, 1 mês e meio no máximo, condicionou-me muito. E não é que obviamente eu estivesse a ter um custo ou que estivesse sem sítio para viver, não é isso, mas eu queria efetivamente o meu espaço. Eu trabalho em casa ainda por cima e em casa da minha mãe o meu próprio trabalho estava a ficar muito condicionado e portanto o facto das obras terem atrasado dessa forma realmente teve um grande impacto na minha vida e por um lado foi ótimo que a pessoa que eu contratei era da minha inteira confiança, por outro lado não foi tão bom neste sentido, porque fui deixando andar e coisas que não corriam tão bem, eu, ok, tudo bem, e acho que não deve ser assim. Vocês quando pagam um serviço devem exigir que as coisas sejam cumpridas no prazo. E outra coisa que eu vos alerto é quando fizerem este tipo de obras, estipulem tudo num contrato, ou seja, se as obras atrasarem, a empresa tem que vos começar a pagar pelo prejuízo de não ter a casa pronta naqueles termos, porque realmente no meu caso atrasou muito e num futuro eu não vou fazer obras sem ter um contrato desses e sem ter tudo bem delineado, porque realmente foi uma experiência que não correu tão bem. Claro que a pessoa, sendo a minha confiança, também me deu alguma segurança, mas por outro lado, e agora que já falei disto com mais pessoas, faria sentido eu também ter agido de uma forma mais profissional, porque efetivamente eu estava a contratar um serviço e eu fui deixando andar, não conseguia ser assertiva. Por exemplo, às vezes eu vinha cá a casa e já não estava cá ninguém, tipo à meia da tarde, eu ligava e dizia, tivemos de fazer qualquer coisa. Se fosse outra pessoa que eu não conhecesse, eu dizia, não, desculpem, vocês vêm para cá porque temos prazos a cumprir. Entendem? Eu só dizia, pronto, está bem. E acho que pronto, percebem? Isso teve uma grande influência na minha vida, que obviamente a outra parte não tem nada a ver com isso e nem sequer soube, mas eu pessoalmente fiquei muito prejudicada e era uma coisa que eu, pelo menos, ter um contrato eu faria diferente, ou então agora também tenho outra maturidade, porque parecendo que não, passaram 2 anos, mas foram 2 anos em que eu sinto que amadureci muito, eu acho que teria lidado com as coisas de uma forma bem diferente. Mas pronto, fica aqui a minha dica para vocês. Se vocês quiserem fazer as coisas com alguém que vocês conhecem, que é amigo, façam, mas façam bem e tenham sempre em mente que vocês estão a contratar um serviço e que ele tem que vos ser feito como se fossem outro cliente, ok? Vocês estão a pagar, são um cliente normal.
Outra coisa relacionada com as obras é que vocês podem contratar o serviço já com os materiais ou sem os materiais. Eu, no meu caso, escolhi comprar eu os materiais, no entanto, as tintas estavam incluídas e, pelo que eu percebi, é assim que funciona. Quando vocês dizem que compram os materiais, pelo menos as tintas e algumas coisas mais específicas estão incluídas. O que não está incluído é, por exemplo, o pavimento, os azulejos, isso aí não está, mas as tintas e coisas mais técnicas, isso está incluído. E, portanto, quando me perguntaram qual era a tinta que eu queria, eu escolhi branco e eu não pensei, eu escolhi branco porque era a safe choice e pintei apenas uma parede de um tom diferente, que era assim um bege meio acinzentado, mas é mais para o bege. É assim um tom quente, mas não demasiado quente. Eu adoro aquela cor, acho que na próxima casa que eu tiver vou levar aquela cor comigo e vou pintar na mesma à próxima casa, porque realmente acho que é uma cor linda e que fica bem em todo lado. Eu tenho na sala, tenho no quarto, tenho numa parede aqui no escritório, que por acaso está tapada com o closet para muita pena minha, mas pronto, algo que eu faria diferente era ter pedido para pintarem as paredes todas desse tom. E porquê? Porque é muito mais barato pintar de branco do que pintar com uma cor. E eu, no caso do quarto, eu depois acabei por pintar o quarto todo nesse tom. Eu tinha só a parede da cama pintada com esse tom e acabei por querer pintar todas. E portanto, quando fui comprar a tinta para voltar a pintar todas as paredes, foi muito mais caro do que se eu tivesse comprado tinta branca. Por isso, tinta branca, malta. Por isso pensem bem na questão da tinta, se querem mesmo pintar tudo de branco, básico, ou se realmente preferem pintar as paredes de outra cor, porque se fosse hoje eu teria pintado todas as paredes com aquele tom que eu acho maravilhoso e agora não o faço porque realmente a tinta é cara e aquela em específico também eu acho que é bastante cara, mas lá está, também é uma tinta boa. No entanto, se fosse agora no início eu dizia que queria todas as paredes com aquela cor porque já estava incluído no bolo do orçamento. Então, pronto, fica a dica, pensem bem acerca do tom que querem nas paredes, não vão logo com o branco porque é seguro, porque depois se vocês quiserem mudar é muito mais caro, ok? Outra coisa que eu fechei muito os olhos e em parte devido ao tempo que demorou, lá está, aquele tal atraso que houve e que me estava a condicionar, fez com que eu fechasse os olhos a outras coisas, como por exemplo alguns acabamentos que não ficaram perfeitos e que eu disse, não quero saber, só quero que isto acabe e só quero vir para cá. E agora que já passaram quase 2 anos, eu vejo que realmente eram coisas que não teriam tomado assim tanto mais tempo e que me poderiam ter deixado as coisas um bocadinho mais perfeitas e é algo que eu me arrependo muito porque agora já passou tanto tempo, eu não vou cobrar nada a ninguém, não é? Mas na altura eu sabia que as coisas estavam assim, simplesmente eu fechei os olhos porque eu queria mudar rápido. E malta, não façam isso, não sejam eu nessa situação. Eu sou uma pessoa super impulsiva e super ansiosa no sentido de querer as coisas para ontem e quando eu meto uma coisa na cabeça eu quero que a coisa seja feita o mais rapidamente possível, senão começo a ficar mesmo muito nervosa. E portanto eu só me queria mudar e não prestei atenção a acabamentos e havia coisas que eu sabia que não estavam tão bem e mesmo assim não disse. Mas pronto, fica também a dica, tenham muita atenção aos acabamentos, os acabamentos são muito importantes. Eu sei o quão frustrante pode ser as coisas atrasarem e parece que não avançam, mas a nível de acabamentos tenham mesmo mais paciência que eu, porque vocês não vão pagar mais por dizerem que uma coisa está mal, mas se eu agora quiser remediar alguma coisa eu vou pagar por isso. E passaram-se 2 anos e eu já senti necessidade de melhorar algumas coisas e depois paguei à parte, sabem? Por isso, mais uma dica que aprendam com os meus erros. Tenham atenção aos acabamentos e aos pormenores, porque fazem toda a diferença e são muito importantes e naquele momento podem parecer-vos uma coisa irrelevante, mas com a vivência na casa vão passar a fazer parte do vosso dia-a-dia, vocês cada vez vão reparar mais e vão acabar a pagar à parte para ficar bom. Por isso, fica também aqui a dica. Não sejam tão impulsivos como eu. Agora vou falar-vos um bocadinho de divisão a divisão, o que é que eu mudaria. E começando com a cozinha, a primeira coisa assim que eu mudaria, se fosse hoje, era o exaustor. Porque o exaustor que eu coloquei, ele é muito giro, dá assim um toque incrível à cozinha, eu acho mesmo fofo. Mas eu escolhi o exaustor ainda por cima em preto, então ele acumula imenso pó. E eu estou sempre a limpar e parece que tem sempre pó, sabem? E eu não gosto nada de olhar para algo e ver pó. E então eu teria totalmente feito um exaustor de encastre, não ficava assim tão mais caro. Outra coisa que eu alteraria é o frigorífico. Eu adoro o frigorífico que tenho, acho que ele é maravilhoso. Mas eu não ultrapassei o facto de não ter posto um frigorífico de encastre, malta. Eu não ultrapassei. E é algo que eu me arrependo, que não vou fazer, porque agora não faz sentido. Mas que eu quis tanto, eu sempre quis um frigorífico de encastre e depois acabei por não ter
E hoje em dia estou super arrependida porque não gosto de entrar na cozinha e ver ali aquilo super destoante do resto da bebida, ainda por cima o frigorífico é assim, num tom cromado e os apontamentos dos outros eletrodomésticos são pretos ou estão escondidos. A nível de custo, efetivamente, foi um bocadinho mais económico colocar o frigorífico individual e sei que também tem uma maior duração e consegui algo melhor por um preço mais baixo, porque os frigoríficos de encastre são muito caros mesmo e para ter um bom frigorífico de encastre tem que se pagar bem, mas era algo que eu poderia ter investido um bocadinho mais e que teria feito total diferença, mas pronto, agora já está. E com isto eu quero dizer-vos que se há alguma coisa que vocês querem mesmo muito e que pensam, se calhar não vale tanta pena, não me vai fazer assim tanta confusão, eu acho que provavelmente vai, mas depois vão acabar por não voltar atrás porque entretanto o estrago está feito. E eu sinto um bocado isso, que se fosse hoje totalmente colocaria aquele frigorífico de encastre, mas pronto, o frigorífico que eu tenho é ótimo, por isso não me vou desfazer dele, não faz sentido agora colocar um de encastre, mas era realmente algo que eu totalmente teria alterado. Outra coisa que eu mudava, e quem me segue desde a altura que eu fiz as obras vai ficar, já sabia, mas não é pelo motivo que vão pensar. Eu estou a referir-me à parede rosa que eu tenho na zona onde tenho os eletrodomésticos e as prateleiras, mesmo em frente ao fogão. E não é o que eu não gosto da parede rosa, eu amo aquela parede, amo aquele tom, acho que fica mesmo mimoso. O problema é que eu também utilizo essa zona para cozinhar. E tenho lá a torradeira, tenho a chaleira, coisas que eu uso com muita regularidade. E portanto a parede ali nessa zona já está a ficar um bocado riscada. E eu tenho duas opções, ou pinto por cima para ficar mais bonito, mas sei que vou voltar a sujar. E apesar daquela tinta ser lavável, não é assim tão lavável. Ou então colocar azulejos, que eu acho que seria o que fazia mais sentido desde o início. Tal como eu coloquei aqueles tijolinhos na zona do fogão, do lava-louças, etc. Colocar também ali, acho que ficava muito giro. Eu por acaso não sei se me sobraram tijolinhos suficientes, porque se me sobraram é algo que eu sou capaz de pedir orçamento para fazerem, porque realmente acho que vai fazer muita diferença e que vai ficar muito giro. E não é que eu não gosto da parede rosa, eu adoro, só que acho que não é prática naquela zona, sabem? Acho que acaba por sujar muito e para uma cozinha acho que não foi assim a melhor aposta, principalmente para aquela zona que é muito utilizada. Se fosse uma zona que não fosse tão utilizada diariamente, que eu não mexesse tanto, eu acho que seria ótimo. Agora, naquela zona em específico, foi assim um tiro um bocadinho ao lado. Outra coisa, malta, que eu faria muito diferente era a minha casa de banho. Eu gosto muito dos azulejos que escolhi, mas eu acho que tinha algo muito Pinterest na minha cabeça e sempre disse que quando saísse de casa e quando fizesse a minha casa de banho, a casa de banho ia ser em mármore. E eu realmente fiz e adorei, mas acho que ficou muito branca, muito sem graça, sabem? Eu ainda ando a pensar como é que posso dar ali uma pezinha à coisa, mas isso pronto, isso são outros 500. Relativamente aos meus arrependimentos, assim o maior que eu tenho, mais uma vez vai ao encontro daquilo que eu vos disse, dos timings que atrasaram e eu só queria vir para cá, é que a minha cabine de duche na zona da parede, eu tinha pedido para me fazerem um nicho. Para quem não sabe, um nicho é um género de uma prateleira de encastre na parede e fica muito giro, só que quando me fizeram, quando eu cheguei, que já estava construído, e não havia nicho nenhum. E na altura o empreiteiro disse, ok, nós vamos partir e fazer de novo. E quando eu ouvi a palavra partir e fazer de novo, eu só disse, isto vai atrasar, não vai? Ele, pois, vai atrasar mais um bocadinho. Eu quando ouço atrasar mais um bocadinho, epá, não, então esqueçam o nicho, não quero ficar assim. E hoje em dia arrependo-me imenso de não ter o nicho, porque eu tenho um suporte de plástico horroroso e não encontro nada que goste para substituir esse suporte. E todos os dias quando vou tomar banho eu olho e penso que a mulher ter aqui o raio do nicho. E por impulsividade e maturidade também, confesso, não tenho o nicho, que era meu de direito, porque eu quis o nicho. E efetivamente não me levantaram qualquer problema, disseram sim senhora, vamos fazer, mas vai atrasar mais um bocadinho. Claro que ia atrasar, né? Partir e reconstruir atrasa sempre. E então eu disse, não, fica assim, está ótimo. Mas eu teria totalmente esperado mais uns dias e tinha ficado com o meu nicho, malta, a sério. Esta deixa-me doente quando eu penso que fiz isto. E outra coisa que eu faria diferente é relativamente também à minha zona de duche, mas a minha zona de duche, eu acho que nunca vos mostrei muito bem, mas a minha zona de duche é um bocado aberta, ou seja, vocês têm o chão da casa de banho e o chão continua para dentro da zona de duche, não há propriamente uma divisória e depois temos só um vidro. E realmente eu acho muito, muito giro, mas acho que era um bocadinho mais prático no dia-a-dia ter uma cabine de duche que desse mesmo para fechar. Eu posso sempre colocar uma cortina, mas eu não acho que ficasse tão bonito.
e tenho um bocado de pena de colocar uma cortina de duche, então fica assim. Não é que venha muita água para fora, mas acho que era mais prático ter uma cabine mesmo que fechasse e que tivesse uma base em vez de ser só o chão. Até porque há pouco tempo aquilo entupiu um bocadinho e vinha imensa água para fora, e se fosse com uma base de duche e uma cabine as coisas controlavam-se de outra forma, mas agora está ótimo, funciona super bem e não sai qualquer tipo de água. No entanto, eu acho que a nível prático teria ido por uma cabine de duche, se bem que aquela opção que eu fiz acabou por ficar bem mais económica, portanto isto é daquelas que eu teria ido para a cabine de duche, mas tendo em conta que na altura se calhar não tinha tanta verba disponível para alocar, poderia ter feito igual, não sei. Mas pronto, fica a dica. Eu acho que se vocês puderem investir, invistam em cabine mesmo, que eu acho que é mais prático. Por fim, uma coisa que eu faria diferente, não a nível de obras, mas a nível de espaços aqui em casa. Para quem se lembra, onde eu estou agora era o meu quarto e este escritório, closet, era do outro lado da casa. E na altura eu pensei efetivamente em já colocar assim, mas depois achei que esta zona ficava melhor para o quarto e foi totalmente errado. Acho que esta zona funciona muito melhor para escritório e a outra para quarto, e foi um filme trocar tudo de um lado para o outro. O meu namorado quase que me matou, mas pronto, depois fizemos as coisas os dois na quarentena, andávamos a arrastar imenso tempo. Mas lá está, com a quarentena conseguimos preencher assim um diazinho a fazer a troca de coisas de um lado para o outro. Mas deu um trabalhão, ainda por cima tinha posto o closet há pouco tempo e podia ter feito antes e o closet teria sido logo montado aqui. Olhem, decisões que às vezes só com a vivência na casa é que a pessoa faz assim uma luzinha do género, devia ter feito isto diferente. Mas pronto, eu devia ter ido pelo meu primeiro instinto de colocar aqui o escritório, porque tinha poupado um mega trabalho, e é uma dica que eu tenho para vocês: estudem bem as divisões e onde querem assim as coisas, para não terem depois andar a trocar coisas muito grandes de um lado para o outro, porque trocar o closet e a cama foi um filme. E pronto, malta, foi este o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que esta minha partilha vos sirva para alertar face a este tipo de situações e que pronto, tenha conseguido ajudar de alguma forma quem estiver a passar assim por processos de remodelação. Tenham um bocadinho de calma, sejam assertivos, exijam aquilo que vocês têm direito, porque eu sinto que fui muito mole neste processo todo, mas pronto, também faz parte, as pessoas crescem, amadurecem, depois veem as coisas com outros olhos, mas espero que esta minha partilha tenha servido também para vos dar assim algumas dicas. Espero mesmo que sim, consiga, como disse, ajudar-vos de alguma maneira. Nós vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos, tchau!